sexo perdeu a graça. O que fazer? Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre tantra, relacionamento e sexualidade. E se o sexo perdeu a graça, o que fazer? O ideal é que você tenha uma percepção do motivador do sexo perder a graça. Nem sempre nós obtemos clareza nisso, tá? Vou dar um exemplo aqui. Quando eu iniciei no Tantra foi porque o sexo tinha perdido a graça. Eu não queria fazer sexo de jeito nenhum. Se sexo não existisse, coisa linda, maravilhosa. Não queria fazer sexo. Mas assim que eu comecei no Tantra, a minha libido voltou. Só que não pelo meu parceiro. Eu tinha desejo sexual, eu me sentia atraída por outras pessoas, mas pelo meu parceiro não. Daí o que eu aprendi com isso? Que havia uma questão no meu relacionamento que fazia com que eu não quisesse mais fazer sexo, que eu perdesse a vontade de fazer sexo. Só que naquele momento, era uma outra Samagra, era outra fase da minha vida. Foram praticamente há 10 anos atrás, né? Agora em janeiro vai completar 10 anos que eu iniciei no Tantra. Então, naquele momento da minha vida, eu era uma pessoa totalmente desprovida do amor próprio e ter um relacionamento era tudo na minha vida. Então, apesar de, no sexo, o meu parceiro, ele não se importar muito comigo, ele era agressivo, ele me dava um tapa na bunda, assim, que doía, era uma mão pesada, e na hora doía, e eu falava pra ele que doía, que eu não gostava, e ele sempre fazia. E ele era compulsivo por sexo, ele queria fazer sexo o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, assim, qualquer lugar, assim, na rua. A gente ia correr num lugar, no bosque que tinha, ele queria ir pro mato pra transar, ele queria parar o carro na rua pra transar. Então a forma como eu vivenciava o sexo com ele começou a fazer com que eu pegasse uma repulsa do sexo. E eu acho interessante perceber isso, né? O quanto que quando a gente faz as coisas porque a gente quer, é uma coisa, tem um gosto, e aquela mesma coisa que a gente gosta, quando entra num lugar que meio que vira uma obrigação, enfim, ou então entram coisas que não são tão legais dentro, a gente perde o gosto, e isso pode ser pra qualquer coisa. Eu lembro que eu sou uma pessoa que sempre amou muito ler, desde criança eu sempre amei muito ler. E quando eu comecei a fazer faculdade, comecei a fazer faculdade, eu tinha 26 anos, eu fiz faculdade de artes e eu ainda era dessa pessoa que gostava muito de ler, sempre gostei muito de estudar. E eu lembro que eu ia no negócio de Xerox e tinha que pegar as apostilas da faculdade que já ficavam lá prontas pra gente pegar. E eu, em vez de pegar só as minhas apostilas de artes, eu pegava a apostila de história, de filosofia, porque eu queria ler sobre aqueles assuntos de psicologia, eu queria ler, eu gostava de ler. Então eu lia porque eu gostava. Só que naquele processo da faculdade, o que aconteceu? Eu comecei a ter que ler um monte de coisa por obrigação. Então tinha muita coisa que eu lia que não era aquilo que eu queria, era aquilo que eu tinha que ler por obrigação. Daí eu comecei a pegar uma preguiça de ler. Também eu lembro que eu fiz faculdade de arte, eu amava teatro, eu era atriz, né? Então eu adorava aquele universo, eu ia muito em teatro, só que todo teatro que eu ia, tinha um negócio de estágio na faculdade, que eu tinha que ir para teatro, para museu, um monte de coisa, eu tinha que fazer relatório. Então eu não ia mais pro teatro só pelo lazer, mas eu tinha que ir pro teatro e fazer relatório. Então começou a ficar chato, porque vai ter o relatório. E daí, essa analogia meio que se encaixa no sexo, porque o sexo era uma coisa que eu gostava tanto, mas daí começou, mas você é no meio da rua e eu tô com medo, é no mato, mas eu tô insegura. E daí começou a ser aquelas situações que não me agradavam, e aquela mesma coisa que eu adorava, que eu amava, começou a ficar ruim. Então, eu não tinha percepção disso, que essas coisas que estavam afetando, eu achava que o problema era comigo. E daí, quando eu comecei no Tantra, a minha libido, meu desejo voltou, só que eu
zerou com o meu parceiro, que eu vi que a questão era a relação. Inclusive, eu terminei dele, assim, muito no início, assim, com 3 semanas de tantra. Eu entrei meio que pra salvar meu relacionamento e com 3 semanas acabei terminando o relacionamento, que eu vi que aquela relação não era a relação que eu queria pra minha vida, que não fazia sentido pra mim. E depois disso, minha libido voltou, linda, maravilhosa, e segue aí existindo, né? E eu voltei a gostar de sexo, porque o sexo começou a fazer sentido pra mim, porque ele começou a vir de uma forma pra mim onde faz sentido, onde eu quero, onde eu gosto, e não onde eu sou forçada, onde acontecem coisas que eu não gosto. Claro que eu tenho a minha parcela de responsabilidade, que naquele momento eu não conseguia colocar limite, né? Eu aceitava uma situação que não estava agradável pra mim. Então, aí tá aí outro benefício do Tantra, que o Tantra ele também é uma ferramenta aí de empoderamento. Se você quer aprender sobre Tantra, tem meu curso online de Tantra Conexão Orgástica, onde eu ensino tudo: meditação tântrica, massagem tântrica, sexo tântrico. Vou deixar o link pro meu curso online de Tantra, ó, aqui abaixo na descrição do vídeo. Então, se o sexo perdeu a graça, é importante que você busque identificar o porquê que ele perdeu a graça, né? Muitas vezes pode ser porque o sexo não está prazeroso, não está gostoso, e daí o Tantra ainda aí como um recurso para poder ressignificar. Por quê? Você aplicando as técnicas do Tantra, você começa a desenvolver o seu potencial orgástico, a tratar disfunções, e daí você eleva o seu nível de prazer, de orgasmo, e daí você vai ter vontade de fazer algo que é gostoso. Você não tem vontade de fazer algo que de repente não tá bom, tá? Então, de repente, a técnica do Tantra pode ser aí um caminho para você, para contribuir para aumentar o prazer. E se a questão às vezes é do relacionamento, o Tantra ele te traz uma conexão tão profunda com você que você começa a ter mais clareza, porque eu não tinha clareza dessas coisas. Eu achava que o problema estava comigo no início. Então essa clareza pode aí ser um caminho para você resolver. No meu caso, eu terminei o relacionamento, mas não necessariamente precisa ser o término de uma relação. Muitas vezes você conseguir colocar um limite, né? Se você está passando por uma situação, vamos colocar a situação que eu estava passando, de repente eu colocar, olha, eu não quero transar no meio da rua, no carro, eu não quero transar no mato, eu não quero, sabe, eu não quero colocar um limite, não aceitar fazer coisas que você não quer, não aceitar, olha, se ele me agredia, né, me dava um tapa que eu não gostava, olha, se acontecer de novo, então eu não vou fazer mais sexo com você, porque eu não aceito mais isso, e realmente não fazer, né, então ter um comportamento que eu consiga colocar o limite, que às vezes a gente joga só a responsabilidade no outro, o quanto que o outro é errado, mas a gente não cuida da gente e a gente acaba se permitindo ficar em situações que não são boas pra gente. E o Tantra é esse lugar de empoderamento, onde você consegue colocar o limite, cuidar melhor de você, tá bom? Bom, é isso. Queria também aproveitar e convidar você para a formação de terapeuta tântrico. Se você tem interesse em se formar terapeuta tântrico, vai iniciar a nossa nova turma na semana do Carnaval de 2024. Vai começar na sexta-feira de Carnaval e vai até domingo. São 9 dias com hospedagem, alimentação, tudo incluso. Um lugar maravilhoso, incrível, com piscina. Então vai dar pra gente aproveitar também um pouquinho de lazer e desenvolver todas as práticas de Tantra, tá? Se você tem interesse em se formar como terapeuta, eu vou deixar aqui na tela o meu contato, meu WhatsApp, meu e-mail, e aqui na descrição do vídeo tem o link para a página da formação e lá tem todas as informações também, tá bom? Então é isso, se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!